TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos que já estão ligados aí, mais um programa Janela do Céu iniciando, e a gente tá aqui de novo, né, com mais um convidado para conhecer um pouquinho mais da história, né? É sempre bom a gente conhecer as pessoas que estão no reino, né? A história que o Senhor fez na vida delas, né? Como que o Senhor chegou, aquilo que o Senhor transformou. Quem tá comigo aqui hoje é o Enéas de Oliveira Rosa. Ele é lá de Ibirubá, mas tá aqui na sala virtual, né, pra gente conhecer um pouquinho mais da história dele. Boa noite, Enéas. Boa noite ao pessoal aí, né, a todos, né? Então a gente vai estar aqui para passar um pouco aí, né, de quando o Senhor nos escolheu, né, e nos trouxe para a vida da igreja, né? Porque é Ele que nos traz. Então a gente está aqui hoje para compartilhar um pouco aí da minha história, né, com o Senhor antes, depois. Então que o Começa Senhor nos aí, abençoe. Enéas, contando como é que foi essa primeira parte, o que estava acontecendo na tua vida, como é que era a tua vida até o momento de tu encontrar Jesus. Na verdade, assim, né, a minha vida, eu creio que é e era uma vida como acredito que qualquer uma pessoa que normal, né, comum, que tá lá fora, que não entende muito da palavra, né, não não conhecia muito de igreja, de palavra, mas assim, eu sempre tive assim, desde pequeno assim, eu sempre tive sei lá, se era eu tive temor assim de Jesus, assim, que a gente ia falar muito de Jesus, né? Então eu sempre tive um temor assim de Jesus, assim, sabe? Das coisas que aconteciam, assim, às vezes as pessoas brincavam com o nome de Jesus, às vezes, uma coisa assim, sabe? E eu sempre tinha medo, assim, de né? Tipo, Jesus pode acabar com tudo a qualquer momento aqui, né? As pessoas não. Mas eu nunca conhecia a palavra, mas eu já tinha esse temor, assim, eu creio que o Senhor já tinha, né? Antes de eu nascer, como ele. A tua família já era cristã, alguma coisa assim pra te ter? Já essa relação era algo bem íntimo teu com Cristo mesmo? Na verdade, assim, meus avós, por parte do meu pai, né? Eles eram cristãos, né? Eles eram de uma denominação, né? Mas eu participava, porque bem antes, quando eu tinha uns 4 anos de idade, eu morava em Cruz Alta, né? Então, meu pai acabou vindo embora para Ibirubá, né? Então, eu tinha 4 anos de idade quando eu vim para cá. E então, às vezes, quando eu ia lá na casa do meu avô e da minha avó, às vezes a gente tinha que ir no culto, né? Então, mas nós não participava, né, de nada. Mas quando nós íamos para lá, eu me lembro que a gente tinha que, o meu pai dizia até, vocês cuidem com o que vocês falam, vocês cuidem com o que, para não, porque eles eram tipo de denominação, então o pai sempre nos dava toda uma cartilha, né, para quando nós chegasse lá, para não falar de coisas, né, perto deles, mas a gente às vezes ia no culto lá, mas eu era muito pequeno, então às vezes eu dormia nos cultos, mas a parte dos meus avós, eles eram cristãos, sim. Então mas assim, eu era pequeno e eu acabava, quando nós vínhamos embora para Ibirubá, aqui em Ibirubá a gente não participava de nada, não, nem católica, nem evangélico, nem denominação, nada, a gente não tinha nada. Eu nunca fui batizado em igreja nenhuma, nunca, a gente nunca ia em igreja, a gente não tinha nada. Esse Me temor que lembro tu que tinha até era algo que o Senhor colocou mesmo, né? é uma coisa que era de dentro de mim, sabe, assim, quando eu via as pessoas, às vezes, né, eu me lembro muito, assim, que as
pessoas eram coisas simples, né? Mas que hoje vem na minha lembrança, assim, que eu lembro que às vezes quando chovia, dava temporal, alguma coisa, as pessoas brincavam assim, né? Tipo, né? Tomara que leve tudo, tomara que, não sei o quê. Então, e eu tinha esse temor, assim, sabe? Tipo assim, que as pessoas brincavam com Jesus, assim. Sim. E eu dizia assim, eu ficava comigo, dentro de mim, assim, né? Que se Jesus quisesse, a qualquer momento, ele levava tudo mesmo dele, mostrava que. Então eu tinha isso, mas eu nunca tinha ido na igreja, nunca li palavra, nunca, né? Então, Uhum. mas são fatos, assim, que lá antigamente eu me lembro disso, assim, que eu tinha um temor, assim, do Senhor, assim, diante dessas coisas, assim, Uhum. tanto do âmbito ali da natureza. Eu sempre tive um temor do Senhor, assim, E desde quando foi aquele que tu tempo, assim. começou a tu sentir que tu precisava do Senhor, ou o que que tava acontecendo na tua vida que isso mudou, assim, de ser alguém totalmente desligado, realmente, de Cristo, pra alguém que busca, pra alguém que tentou encontrar o Senhor, ou ele te encontrou? Como é que foi? Hoje a gente entendendo mais da palavra, a gente sabe que é Ele que nos escolhe, né? Que não é eu que escolho Ele, mas é Ele que nos escolhe. E isso não é né? Não é uma, não é porque a gente é bom que Ele nos escolhe, Uhum. não, mas é por propósito dele. Não tem Uma uma explicação. resposta disso, né? É que Ele nos escolheu. Só que eu tava assim, tipo, era uma pessoa do mundo, normal, vivia minha vida normal, trabalhava, né? Eu sempre, né? Eu fui uma pessoa que eu bebia, Uhum. né? Eu cheguei, né? Até uns tempos assim, né? Tive vícios e coisas assim, mas para mim aquilo tudo era normal, Uhum. eu tinha minha vida, não era casado, tipo, não tinha nada, era normal, né? Tipo, não tinha nenhuma nenhuma Nem um empecilho perspectiva assim pra. de não, e achava que estava tudo bem, que estava tudo legal, que essa era a vida mesmo, e que era assim Uhum. que eu ia crescer, que eu ia ali viver e depois eu ia morrer e depois acabou e deu. Era isso. E e eu vivia minha vida assim, tipo, em festa, né? Uhum. Tudo uma E vida como as pessoas. nesse momento tu sentia alguma falta, alguma necessidade de pensar, poxa, será que é só isso aqui que eu vou viver? Ou podia ter algo mais, buscar algum propósito, ou realmente estava tranquilo com aquilo que estava acontecendo e era isso? Eu não tinha assim. Eu, assim, que nem eu disse, por eu até não saber que Uhum. de palavra, de nada, assim, para mim era normal. Tipo, Sim. Aquilo ali era realmente rapaz, o eu certo. vou, como se diz hoje, né? Vou aproveitar minha Uhum. vida, porque depois que eu morrer, não tem mais o que fazer. Uhum. Então, eu aproveitava, né, a minha vida ali, tipo, né, Sim. fazendo as coisas ali que eu achava que era normal, como as pessoas faziam e para mim aquilo era legal, era bom, Uhum. né? Então, eu sempre fui uma pessoa assim, né, muito, como é que eu posso dizer assim? Eu sempre fui muito orgulhoso, eu sempre fui muito, tipo assim, eu andava só com pessoas que já eram alto nível, Uhum. tipo, eu sempre fui aquela pessoa, me achava, tipo, né? Tipo, Uhum. né? Como a nossa cidade aqui, ela era uma cidade pequena, eu joguei muitos anos futebol, né? Então, eu conhecia e conheço até hoje pessoas assim, sabe? Mas, tipo, a gente sempre ficava naquilo ali, daquela idolatria, daquela Uhum. coisa, porque, o Enéas, a gente, né, tem aquela vida baseada em cima daquilo ali. Uhum. Você é bom, de que você é perfeito, de que você, né? E eu fui indo assim, até que, né, um dia o Senhor me escolheu, né, através da vida do meu irmão, né, que é o Eliezer, né, que é o presbítero hoje ele era naquela época aqui em Birubá, hoje ele é o presbítero de Cruz Alta, né,
E onde eu trabalhava, ele sempre vinha me falar comigo, porque ele já participava, né? Uhum. O senhor já tinha feito. E o meu irmão, assim, ele era a minha parceria de, de festa, de vícios, né? Então, era eu e ele, né? A gente saía muito junto, né? Para aprontar, para fazer as coisas. E eu comecei, tipo, ele sempre ia lá na loja onde eu trabalhava e ele me convidava para ir, né? Só que eu nunca dei bola, assim, até Uhum. por questão que eu não tinha esse coisa dentro de mim, assim, de, o que eu, né? Eu era novo naquela época, assim, tipo, eu não tenho tempo para Uhum. a igreja, para, né? E a gente já conhecia toda aquela história de, né, de cristão, de Uhum. denominação, que, vamos começar a pedir dinheiro, vamos começar isso, vamos começar aquilo, vamos começar não sei o quê, vamos isso e aquilo. Então a gente já ouvia muito essas histórias, assim, sabe? Uhum. E, bem falar a verdade, assim, até eu não gostava muito, assim, né? Tipo, só que ele ia sempre lá e me convidava, ele ia, me convidava, daí eu dizia, uma hora eu vou, mas eu nunca ia, né? Nunca ia, nunca ia. E até aquele tempo, depois eu tinha conhecido hoje que é a minha esposa, né? Então eu já tinha, né? Já era, né? Namorado dela, já. E eu morava com ela ali, com a família dela também, então. E eles também não tinham essa, Uhum. né? Essa coisa de igreja, né? De nada. Então, assim, eu comecei a ter essa coisa, e ele foi indo, e ele foi indo, e ele ia me falando, me convidando, até que uma hora, que nem eu disse, eu fui Pra para agradar. fazer a alegria dele. Tipo, vou lá para ver o que, que é isso aí, para alegrar ele. Né? Eu fui realmente, assim, não foi por causa de Jesus, Uhum. não foi por causa de. E nunca, não foi por um problema que, Uhum. tipo assim, eu fui para realmente agradar ele, assim, tipo, como era meu irmão, como, né? E eu sim, eu via tipo a mudança assim que ele tinha na vida dele também assim, né? Porque eu conheci ele, Uhum. né, quando ele era, né, tipo, né, do vício, das coisas assim, e ali eu vi, claro que eu vi assim uma mudança na vida dele, mas eu não queria aquilo para mim, entende? Eu queria continuar na minha vida e que nem eu disse, daí foi que uma hora E ele te eu convidou pra um grupo peguei. familiar. Aqui naquela época a gente não tinha assim culto e coisa, e Uhum. como era pequeno, a gente reunia uma vez por semana para fazer era um grupo, né? Tinha louvor, tinha oração, tinha palavra, né? A gente compartilhava. É um grupo familiar, Uhum. e, e daí eu cheguei ali, né? Tipo, sentei lá como um bem perdido, né? Tipo, imagina, não, né? Aí fiquei ali, daí eu me lembro, assim, tipo, que no primeiro louvor, assim, que teve, assim, me tocou muito, assim, porque eu não olhei pra melodia, assim, eu Uhum. comecei a escutar a letra, sabe? Eu comecei a ver a letra daquele louvor ali, né? Que eu não me esqueço até hoje, assim, que era um louvor que era de Jó 42, né? Eu até nem sei se hoje existe esse louvor, se toco, mas eu não me lembro, assim. Mas era Jó 42, assim, né? Que dizia, né? Antes eu só te ouvido, eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. E essa frase ficou marcada para mim, assim, né? Uhum. E eu me lembro que eu comecei, assim, a chorar, tipo, aquilo... E eu não digo, assim, que aquilo me tocou no meu íntimo mesmo, assim, sabe? Foi, eu acredito, como uma emoção. O Senhor me Uhum. pegou pela emoção ali mesmo. Porque eu não conhecia nada, então ele me pegou pela emoção, né? Não era a E razão eu funcionando. Não, era uma emoção ali, sabe? De repente até era uma emoção humana, Uhum. mas foi ali que o Senhor conseguiu me resgatar, sabe? Uhum. E daí eu me lembro que eu comecei a chorar, assim, e aquilo.
eu escutando a letra que dizia, assim, sabe? E aquilo me tocou muito, assim, e daí, eu saí, assim, e daí eu comecei a escutar umas palavras lá, e daí já, imagine eu todo orgulhoso, todo cheio de vaidade, cheio de... Aí eu cheguei lá e tinha que ouvir que tu não era nada, que tu, né, tu tinha que perder o teu orgulho, teu ego, né, que tu não... Sabe, então eu fui, e daí o que mais me chocou, assim, e eu digo pros irmãos, assim, e foi uma batalha, assim, muito tempo, assim, na minha vida, foi de eu ouvir que Jesus ia voltar, né? Uhum. Isso eu nunca tinha ouvido, assim, e isso foi uma coisa que me tocou muito. Eu fiquei pensando, esses caras tão loucos, que Jesus vai voltar, mas vai voltar da onde, né? Tipo, eu pensei comigo assim, mas não pode que Jesus vai voltar, mas vai voltar da onde? Sabe? E aquilo eu disse assim, meu Deus do céu, não pode, não, né? Tipo assim, é uma pra gente que chega ali novo, eu disse, meu Deus do céu. Mas enfim, eu fiquei ali, daí depois eu Desse primeiro continuei. grupo que tu foi, naquele momento ali que tu foi tocado, tu continuou ainda depois ou depois daquilo ali se afastou? Como é que foi esse processo assim até tu na ver... realmente aceitar o Senhor? na verdade, assim, não é que eu me afastei, Uhum, assim, eu fiquei como vamos dizer assim, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, uhum, sabe? Fiquei com aquelas palavras Só que eu, quando dava, eu ia. uhum. Mas era, quando dava, tipo, eu não fazia muita questão, Sim. mas sempre e daí como a gente, na vida do mundo lá fora, a gente sempre tem um compromisso, né? Uhum, Então, quando chegava do dia do grupo, eu tinha um compromisso. Chegava o dia do grupo, eu tinha um compromisso. Às vezes eu ia no meu compromisso, chegava na metade. Às vezes eu me lembro que eu entrava lá e ficava só pro relógio, né? Eu ficava olhando assim, porque eu tinha um compromisso, tipo, depois. Então eu ficava aham, ali olhando para que terminasse logo. E eu fiquei um tempo, assim, sabe? Desse jeito, assim, uhum, ia, não ia. Às vezes eu ficava 3 semanas sem ir, ia uma vez por mês. Mas sempre quando eu ia, algo me tocava, sabe? Assim, uhum. eu aprendia algo novo, assim. O senhor falava comigo. Como é interessante a maneira como o Senhor vai nos cercando, eu acho, né? Porque às vezes quando a gente convida alguém pro grupo, a gente quer que a pessoa sente ali, seja tocada, nunca mais saia, mude de vida, né? Tudo muito rápido. Mas não é assim que funciona, né? O Senhor vai aos poucos. No primeiro grupo, ele colocou ali uma palavra já que te tocou. No próximo, mais algo bem pequenininho que tá ali dentro de novo, né? E o Senhor faz isso aos poucos, né? E a pessoa que convida, né? A pessoa, como tu comentou aí, teu irmão que te convidava, que vem participar do grupo. As pessoas têm que insistir, né? Porque demora, né? Até uma pessoa realmente se dobrar, até o Senhor realmente conquistar de maneira total a pessoa, né? É um processo que acontece, né? O Senhor não faz de maneira brusca, porque a gente iria fugir, eu acho, né? Se o Senhor nos pegasse ali, agora tu fica aqui, muda de vida, para com isso, não é assim que o Senhor faz, né? Ele deixa a gente indo no nosso tempo, né? Tanto é que tu foi uma vez e a próxima vez que tu foi quando tu quis ir, né? O Senhor não te obrigou a nada, né? Ninguém te obrigou a nada. Era o Senhor fazendo uma obra interna primeiro, né? Pra depois que o externo houvesse também uma mudança, né? Enéas, a gente vai fazer um breve intervalinho e daqui a um pouquinho a gente já volta pra continuar a história pra entender como que o Senhor fez todo esse processo. Estamos apresentando Janela do Céu.